A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 21. Até o 7. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o verso 7. Amém. Glória a Deus. Amém. Apocalipse, capítulo 21, 1 ao 7. Oh, glória
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me mais, e disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Também cumprimento a paz do Senhor Jesus. Amém. Quando nós vamos orar a noite para Deus, a noite mais entendimento da palavra, né? Moraes falou da mãe do irmão Adilson, da irmã Jacinta. Ela está necessitando de ajuda de oração. Eu também peço oração, né, para a minha mãe, do esposo. E para a criancinha, né, de oração que já é para eles, né, que chama eles outros, né, se não tem nada ainda. Eu já mandei para vocês que tiraram pelo CTI, né? Aí nós vamos continuar com essa criancinha, acho que de 5 meses, né? Eu não tenho família, não tenho. Mas vou já foi médico, mas graças a Deus, ele foi muito bom, me ajudou a ter força para Amém. Peço uma hora para mim, por favor, lá na casa. Viúva, menino. É, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Claro que não tem isso, não tem? Claro que tem que expressar com Deus. Está permitindo ela de derrubar, não sai, não quer trabalhar mais. E ele fez as coisas erradas, não tem que tirar a cabeça, tirar a cabeça, o negócio fica deitado. Os irmãos nem tem interação, passar a força do sábado, a necessidade da pessoa. Eu pedi que orem meu favor, favor da minha família, que parte da minha família estará vindo da Bahia na semana que vem. Deus proteger ele nessa estrada, né? Amém. É, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Neste momento, Deus, Graças a Deus. Meu Deus querido, meus amado, Pai, grato somos cada vez aleluia. Para adorar o Senhor, meu Deus, o Senhor continua humano valioso, visitando e recebendo a intercessão da igreja, aleluia, de favor de todos os necessitados, todos os enfermos, Deus querido, nossa família, que o Senhor possa confortar os corações, aleluia, e através do Espírito Santo de Deus, o Senhor continua também
falando, meu Senhor amado, em nossos corações, através da tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, abençoe os irmãos que estão em caminho, vai estar aqui nesta noite também para adorar o teu santo nome. Abençoe, meu Senhor amado, os irmãos que estão viajando, que estão tentando, irmãos que estão trabalhando, que o Senhor possa, de modo poderoso, proteger, guardar, pedir a presença gloriosa, e dando livramento e livramento em todo nome. Aleluia. Glória ao Senhor, você que paga, você vai chamar para Deus, vai ensinar todas as necessidades do inimigo. Meu Deus, querido, meu Deus amado, que o Senhor possa continuar abençoando, aleluia, ser cuidado pelo Senhor de Deus, que a tua palavra, meus amados, Deus saúde, Deus graça, aleluia. Abençoa a igreja por causa da justiça de Deus. Deus transformado oh, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus, de salvar as almas, fazer, meu Senhor, manobras gloriosas de salvação, de libertação, de cura, meu Senhor amado, das enfermidades. Aleluia. Que o Senhor possa derramar, meu Deus, muito poder nesta noite, na vida do coração de cada um de nós, da nossa alegria, da glória, vai Senhor Deus. É que nós pedimos, meu Senhor amado, agradecer em nome de Jesus. Aleluia. A glória de Deus, oh, maravilha, glória a Deus, cada dia. Bendito, louvado E agradecemos a Ti, Senhor. Senhor, tenha para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. A Senhora agradeça a rica oportunidade. Deus continue abençoando a gente, a família. Agora, irmão, nós vamos uma morte está com toda a liberdade de trabalho e nome de Jesus. É verdade.
Glória a Jesus. Sim. Louvado seja Deus. Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Gente, passou tudo não, hein? Irmãos, hoje eu quero tomar por base Eclesiastes, livro do Eclesiastes. Aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. Encontrou? Diga amém. Eclesiastes, antes do cântico, depois de Provérbios, ajuda não. Cantados, cantados, depois de Provérbios e Salmos. Salmos e Provérbios. Depois de Salmos, é Salmos. Eclesiastes, capítulo 12. Achou? Achou? Eclesiastes, capítulo 12. Amém? Podemos ler? Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. Só o versículo de número 7. Diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Amém? Entenderam? Amém. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Amém? Pode sentar. O que Salomão está escrevendo e trazendo ao nosso conhecimento aqui é o fim da vida. O fim da vida terrena. O fim da vida física. E o que ele está dizendo é que o pó volte à terra. Isso quer dizer que, como diz agora mesmo o pastor Euclides, está mais próximo de Jesus hoje do que ontem. Amém. É porque cada dia que passa, o pó está voltando para a terra. Devagar, devagar, está voltando para a terra. E o Espírito vai voltar para Deus, porque foi Deus que nos deu o Espírito de vida. E a matéria-prima que Deus usou para fazer o homem foi o pó da terra, que nós acostumamos a dizer que Deus fez o homem do barro, né? Mas do pó da terra foi feito o homem. Para fazer de barro tinha que jogar água. Eu não li na Bíblia, não consegui ler na Bíblia Jesus fazendo aquele barro, como se fosse fazer adubo.
o homem não. É até uma lógica, né? Porque como vai fazer pó construir um homem? Mas, pelo menos, nós somos feitos do pó da terra. E recebemos, da parte do mesmo Deus, o sopro de vida. Passamos a ser alma vivente. Deus colocou em nós o Espírito. Então nós somos corpo, alma e Espírito. E um dia esse corpo vai virar pó e vai voltar para a terra. Se você for como eu, que não espera a morte, porque eu não espero a morte, não, eu espero ser arrebatado. Essa é a minha fé. Pode ser que eu não chegue em casa hoje, por dois motivos. Ou o arrebatamento aconteça, ou eu posso morrer. Mas a minha fé, a minha esperança é que eu seja arrebatado. Mas mesmo sendo arrebatado, este corpo aqui será transformado. Segundo a Bíblia, o próprio Jesus nos dará um corpo incorruptível. Um corpo que seja igual ao dele, glorificado, glorioso. Porque diz a Bíblia que sangue e carne não herdará o reino dos céus. Estou certo? Ou melhor, a Bíblia está certa, né? Então, diz Salomão, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Tá bom. Por que eu estou usando ou lendo esse versículo? Desde o primeiro dia que nós iniciamos aqui o assunto, a introdução sobre escatologia, até hoje nós falamos sobre as 7 igrejas, introdução ao Apocalipse, nós falamos sobre os 7 selos, nós falamos sobre as 7 trombetas, nós falamos sobre a mulher e o dragão, nós falamos sobre as 2 bestas, nós falamos sobre a primeira besta, nós falamos sobre a segunda besta, nós falamos quando surgirá as 2 bestas, nós falamos sobre a visão pré-tribulacionista, nós falamos sobre a visão pós-tribulacionista, e nós falamos sobre a visão mid-tribulacionista, e falamos sobre o julgamento final, falamos também sobre a Nova Jerusalém, e o assunto proposto para hoje é vida após morte. E aí eu pergunto para os irmãos, pode até ser redundância, mas eu pergunto, os irmãos acreditam na vida depois da morte? Os irmãos estão aí ou eu já fui embora? Então responde para mim, os irmãos acreditam? Hã? Amém. Vida após a morte. Vida, acredita, Felipe? Vida. Ah, você acredita? Irmão Zé, você acredita que depois da morte tem vida? Acredita não? Responde para mim, irmão. Acredita? Irmão Hildo? Vai junto com esse? Pastor Euclides? Amém. Bem? Irmão Salvador? Depois da morte tem vida? Irmãos, depois da morte tem vida? Sim, eu quero saber se depois da morte tem a vida. Vida eterna é vida. Isso aí, ó, vida eterna é vida. Assim como tem vida eterna, também tem a morte eterna. Aqui, irmãos, eu preciso da atenção de vocês aqui. Nós estamos aqui meia dúzia aí, senão eu vou falar para 2, 3, pede atenção, um vai para fora e como é que faz? Sim, tem vida. Tem, senão nós vamos descobrir onde estão nossos irmãos que morreram. Para onde estão os irmãos
que morreram. Ó, a vida após a morte, segundo o cristianismo, é um tema central da fé cristã, pois envolve esperança, juízo e eternidade. Então, se o irmão for crente, servir a Jesus, vir à igreja regularmente e não crê que depois que fechar seus olhos aqui, viverá na eternidade com Cristo, então não se fala para que é essa igreja. Aí um dia eu pregava sobre o arrebatamento da igreja e eu perguntei para a igreja, se o arrebatamento for hoje, aí acredita que a igreja fica dividida? Aí uma senhora, muito conhecida já da minha família há muito tempo, crente há mais tempo que nós, quando eu falei para ela, disse, não, eu quero, mas eu não quero morrer agora não. Mas o arrebatamento não é morte. Estar com Jesus não é morte. Estar com Jesus é vida. Então, a vida após a morte, segundo o cristianismo, é um tema central. O que é tema central? Está no meio. É a coluna. É a que sustenta a fé. É a base da nossa fé. É por isso que você é crente, aceitou Jesus. É a esperança em Cristo. E haverá juízo e eternidade. Eternidade é estar para sempre com o Senhor. Vamos ler isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 17. O que acontece imediatamente após a morte? Morreu? O que nós vemos? É isso, né? Isso. Senti sua falta quarta-feira. Mas não tem problema. Está gravado. O que acontece assim que a pessoa morre? O que nós vemos? O que nós podemos fazer? Nós fazemos a cerimônia. Nós acompanhamos até o cemitério. Nós lamentamos sobre o ente querido, ou amigo, ou conhecido, ou irmão em Cristo. Nós vemos quando leva até a sepultura, joga a terra, aquele momento triste que ninguém quer passar. Mas e no mundo espiritual? Aonde ele está? E no mundo espiritual? Para onde ele foi? Vamos ver? A Bíblia, ela ensina, é a Bíblia, nós estamos falando de Bíblia, a Bíblia ensina que a morte e a separação entre corpo e a alma e espírito. É o que nós lemos em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O corpo volta ao corpo, mas o espírito volta para Deus. Isso aqui é no ato da morte. Enquanto você está chorando aqui, lamentando, arrumando, o mundo espiritual está acontecendo. É por isso que lá no cemitério nós choramos em cima da matéria das lembranças, porque o ser não está mais ali. Então no mundo espiritual já está acontecendo todo esse processo, tá bom? O pó voltou para a terra, como é, o espírito voltou para Deus. Não há sono da alma eterno, há consciência após a morte. E aí?
se houvesse o sono da alma, haveria inconsciência depois da morte. Inconsciência. Inconsciência é, você não pensa, não tem mais nada, tá? É o que diz, acho que está em Eclesiastes também, que fala da morte do cachorro, né? Que ele não tem ciência, tem alma e carne. Morreu, acabou. Não tem consciência. Agora o indivíduo, o ser humano tem. Porque se não tivesse consciência, para que juízo final? Vamos ver? Eu pedi aos irmãos aqui presentes, na última, para que lesse, não sei se leram, Lucas, capítulo 16, 23. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, vamos ver? Fala do rico e Lázaro, deixa eu tentar para vocês. Isso mesmo, Lucas capítulo 16, e versículo número 19. Olha o que diz aí. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Em contrapartida, havia também um mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro aqui não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, é outro Lázaro. Esse mendigo chamado Lázaro trazia o seu corpo coberto de chagas e que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Foi levado por quem? Foi levado por quem? Levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi levado para onde? Seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí a Bíblia não fala quem foi que levou o rico, só fala que ele foi sepultado. Agora preste atenção. Está tanto Lázaro quanto o rico está sepultado. Provavelmente, segundo a leitura aqui, esse rico tinha 5 irmãos. Não fala de parentes de Lázaro, não fala de família desse Lázaro. Provavelmente, esses 5 irmãos lamentaram a morte do seu irmão rico. Então nós vemos a cena que nós atravessamos anos após anos, e nós estamos aqui de ir lá acompanhar a cerimônia fúnebre, chorar, lamentar, consolar uns aos outros e assim adiante. É a cena descrita aqui. Mas no mundo espiritual, Lázaro estava no seio de Abraão. E aonde é o seio de Abraão? O seio de Abraão é o paraíso, não é o céu. Que é onde diz assim, morreu, foi para o céu, outros morreu, foi para o inferno. Não há ninguém no inferno, como também não há ninguém no céu. Então, qual é o estado intermediário de quem já morreu? O índio, purgatório? Você falou purgatório? Eu não acredito que você falou isso. Tudo bem. Então, o indivíduo cristão que morreu em Cristo,
salvo. Assim que ele morre, os anjos o acompanham, ou o levam, ou o conduzem até o seio de Abraão, que é o paraíso, mas ainda não é um lugar de delícias. É um lugar onde ele está aguardando. E o indivíduo que morre sem Cristo, você vai ver na leitura, ele vai para um local de tormento. Não é o inferno, também não é purgatório, mas um lugar de tormento, que a Bíblia descreve. Alguns acreditam ser inferno, outros acreditam ser o ar, mas é inferno porque, não tendo a presença de Deus, até a sua casa vira inferno. Então, aonde Deus não está, é o inferno. E o que é inferno, se não um lugar de tormento? E era lá que esse homem estava. Vamos continuar a leitura? Só que aqui o abençoado do escritor aqui colocou, morreu também o rico foi executado. No inferno, que pode ser referido também como Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe, ele viu ao longe a Abraão. E viu Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para os outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então, não tem como. Isso aqui mostra várias coisas. Primeiro, a oportunidade de você ir para o paraíso ou para o seio de Abraão é aqui na terra, porque lá não tem como. Não tem como. Segundo, no inferno, no local de tormento, aonde está o rico, é lugar de constante oração. Porque lá vai orar, lá vai clamar. Você está vendo o clamor? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Pegue Lázaro, que molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque as chamas aqui estão me atormentando. Isso é clamor, isso é oração. Mas não adianta mais orar, porque é local de total sofrimento e tormento. Então vamos lá. Então replicou, eu estou falando vida após morte. Isso aqui é depois da morte. Você viu que morreu os dois? Abraão e o rico Lázaro, então é depois da morte. Então replicou: Pai, olha, continua a oração, ele é insistente. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa para a terra. Então isso aqui está falando de quê? De consciência. Ele não está inconsciente. Porque se ele estivesse inconsciente, se o indivíduo depois da morte estivesse inconsciente, ele nem ligava para quem ficasse. Ele está pouco se lixando. Deixa o mundo ficar de cabeça para baixo. Eu já morri mesmo. Eu estou no céu, eu estou no inferno, seja lá o que for. Então isso aqui fala da consciência. Então ele está consciente. Ele sabe que ele tem pessoas aqui e que está vivendo uma vida dissoluta e que vai para o mesmo lugar que ele. Então ele diz: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Olha aí os irmãos dele. Eu tenho 5 irmãos
para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Irmãos, eu acredito que nós, como crente, não. Preste atenção, como crente, não. Mas talvez nós já fizemos isso. No momento da ira, de mandar alguém para o inferno. Você fica com tanto, entendeu? Ira tanto, você vai fazer uma coisa, vá para o inferno. Mas olha aqui, o local é tão terrível, que quem está lá não quer que ninguém vá para lá. Que olha o que ele disse, ó. Porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Não tem aquelas pessoas que, eu caí, vou levar uns 2 comigo, uns 3 comigo. Não tem lá os abençoados homens bombas, mulher bombas, crianças bombas. Eu morro, mas a glória deles é o maior número de pessoas que eles levaram. Para eles é lucro, né? Aqui não, ó. Eu não quero que ninguém venha para cá. Para o inferno. Então você está vendo? Aí responde Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Mas ele continua insistindo. Olha, o homem era de oração. Lá orava, aqui não, né? Não, Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependeu-se. Abraão, porém, respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se você não acredita nos vivos, vai acreditar que já morreu. É aqui que quebra a doutrina espírita, que consulta os mortos e que os mortos podem fazer alguma coisa. Então, aqui derruba a doutrina, esse ensinamento de reencarnação e de consulta aos mortos, consultar os mortos. Eles não podem fazer nada. O estado intermediário dos mortos, de quem já morreu, são esses. Os que morreram em Cristo estão no céu, aguardando a bem-aventurança. E os que morreram sem Cristo estão no lugar de tormento, aguardando o dia do juízo final. Então, há vida após morte? Agora você sabe onde é que estão os vivos e onde é que estão os mortos. Onde é que estão os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Vamos ver mais? Abre aí, por gentileza, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ver aonde estão salvos. Filipenses 1 e 23. Já achei aqui, Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso é Paulo que está dizendo. Aí a abençoada foi e falou assim: não, eu quero ser arrebatado, eu quero ir para o céu, não quero morrer agora não. Então, quando? Ela vai querer ir quando? Aqui é Paulo. Paulo está no ápice do seu ministério. Paulo é um homem que experimentou milagres de Deus. Paulo é um homem que foi usado tremendamente por Deus. Se fosse hoje, ninguém. Até porque hoje ser usado por Deus é sinal de você ganhar muito dinheiro, né? Ora aí, deixa o paralítico levantar na sua oração, você vê. Se amanhã você está do outdoor. Mas Paulo está dizendo que ele está dividido. Ele quer continuar a pregar o Evangelho, mas ele quer estar com Cristo, que é bem melhor, muito melhor, é incomparavelmente melhor. Você vê que diante, quando Paulo vai a Roma, quando Paulo está em Roma, que o imperador manda decapitá-lo, ele não resiste. Ele não faz oração para Deus. Ele ora a Deus pedindo para tirar o espinho na carne, mas não ora a Deus para o livrar da morte.
fala? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E o que me resta agora? Receber das mãos do justo juiz a coroa da vida. Se a nossa fé, se a nossa caminhada, se a nossa crença não chegar pelo menos na ponta da unha desses homens, nós temos que rever nossos conceitos como cristãos. Amém ou não amém? Filipenses 1, 23. 1, 23. Vamos mais um pouquinho. Aí no fim dos tempos, espera que eu tenho mais referência aqui sobre. Segundo a Bíblia, os que morreram em Cristo antes do arrebatamento são geralmente considerados como indo para o céu. Mas esse céu aqui é um estado de descanso na presença de Deus. E uma passagem importante que fala sobre isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 14. Vamos ler? Vamos ver? 1 Tessalonicenses tem que ser mais rápido que eu. Tessalonicenses 4,14. Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esses aqui são os que dormem em Cristo, são os que já morreram em Cristo. Se nós cremos, se nós acreditamos, se nós acreditarmos que Jesus morreu e ressuscitou, aí por quê? É óbvio que nós acreditamos, mas é porque Paulo está pregando aos Tessalonicenses. E aqui tinha muitos que não criam na ressurreição. Os saduceus eram um deles. Então tinha muitas vertentes, muitas linhas de pensamentos, muitas seitas, muitas religiões infiltradas, muitos ensinamentos. E a ressurreição era uma dúvida. Até porque até hoje você não encontra nenhum documento histórico nem da existência de Jesus, exceto a Bíblia, e nem de sua ressurreição. No decorrer dos anos da história, manipularam, compraram pessoas, tentaram transformar a verdade em mentiras, e hoje causa dúvida na mente de muitos. Imagine nessa época em que Paulo tinha que enfrentar os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos mestres, e assim por diante. Então ele está dizendo, se nós acreditar, irmão, todo mundo, se a gente acreditar que Jesus morreu, mas ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando é que é essa companhia aqui? Já no arrebatamento da igreja. Porque é o que está escrito aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram antes de nós, para não vos ficar triste com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. Aí como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? A primeira visão que você tem é o seguinte: os que morreram em Cristo ressuscitam. Aí parece que passa um espaço de tempo, né? Um tempo. Aí nós que estamos vivos seremos transformados. Não é assim. Preste atenção, vê se você consegue. Se quiser pode se visualizar, não tem problema não. No 7º milésimo de um segundo. É aqui, ó. É no abrir e piscar de olhos. Já viu? Porque se fosse um abrir e fechar de olhos, você fecha e abre os seus olhos quando você quer. Mas é um abrir e piscar de olhos. É no 7º milésimo de segundo. Já aconteceu. Eu entendo que esse abrir e fechar de olhos não é um abrir e fechar de olhos programado. Seria como quando você faz um reflexo, sabe assim? Sim. Sem ser algo programado. Sim. Entendeu? Quando talvez um cisco ou alguma coisa que você faz assim. Não, é igual o piscar de olhos, porque você não programa piscar de olhos. Certo? A não ser que você esteja cumprimentando alguém, mas você não programa piscar de olhos. Na verdade, nós piscamos os olhos para lubrificar, né, a menina dos olhos. Então a gente piscou. Então a nova gramática é essa. É no 7º milésimo de um segundo. E olha que o segundo já passou. Entendeu? Então é rápido. Então acontece assim, mais rápido. Então é assim. É assim. Olha aí para mim, ó. Jesus dá a voz de comando. Está no céu. Voz de trombeta, voz de trovão. Deu a voz de comando. Aí ressoa a trombeta. A voz do arcanjo. E a voz de alarido. E aí, os que morreram em Cristo já ressurgem com o corpo glorificado. E no mesmo segundo, você receberá um corpo glorificado e sobe para o encontro de Jesus nos ares. Aí, os pós-tribulacionistas perguntam para nós outros se existem o arrebatamento secreto, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Mas este fenômeno aqui, todo olho não verá, por causa da rapidez com que vai acontecer. E Jesus virá para vocês? Oi? Isso. É o encontro nos ares. A segunda é no Monte das Oliveiras. Então Jesus virá uma vez em duas fases. A primeira, ele vem para a igreja. A segunda, ele vem com a igreja. Então você tem que entender as fases com que Jesus vem. Ele não virá, não é arrebatamento secreto. Só que se o arrebatamento é eminente. Ele pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui 1 milhão de dias, de anos, ou dias, não sabemos. É como um terremoto que não está programado. É como se você passar ali e a placa cair. Pá. Quem está esperando essa placa cair aqui, gente? Quem está esperando o pastor Jean estacionou o carro dele aqui, ó. Aí um abençoado veio de lá para cá, parou. E o carro dele está em cima do passeio. Quem estava esperando que alguém ia esbarrar no seu carro, o carro em cima do passeio? Então são muitas coisas que acontecem na iminência. O arrebatamento também é assim. Ele está programado por Jesus, por Deus. Você não sabe. Ele vai acontecer. Para nós é evidente. Não sabemos. Por isso que
que a Bíblia, ela exorta, ensina, aconselha e doutrina. Orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. E ainda diz assim, ó, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Já observou? Quando está chovendo, você fica da janela de sua casa, não pensa, não, o relâmpago, está subindo. Se tivesse lá, eu tinha morrido. Assim também é o arrebatamento da igreja. Vamos continuar? Então, o estado intermediário dos mortos é esse, enquanto aguarda a ressurreição final. Salvos em Cristo estão na presença de Deus, nós lemos Filipenses 23. É partir e estar com Cristo. O que foi que Jesus disse para o moço lá da sua direita na cruz? Hoje mesmo estarás comigo, onde? No paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí tem uma discussão. O moço vai para o céu? Aquele paraíso que Jesus se refere é o seio de Abraão. Aquele paraíso que Jesus se refere é o estado intermediário daqueles que morreram salvos, os que morreram em Cristo. Você vai ficar quietinho aqui e aguardar. Aguardar o quê? O dia da eleição, do arrebatamento. O dia do casamento da noiva com o noivo. Ninguém chega primeiro. Aliás, o que vai chegar primeiro lá é a igreja. Porque depois tem os santos, tem os judeus, tem o povo da grande tribulação, que não vai chegar, não é a igreja, mas são salvos. Vamos lá? Aí no fim dos tempos, abre aí, João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Que diz que no fim dos tempos haverá a ressurreição geral. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham escuros ouvirão as suas vozes e chegarão. Os que tiverem feito bem, fará a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, fará a ressurreição da vida. Observou aí que haverá duas ressurreições? E o que a Bíblia diz a respeito de ressurreição? Bem-aventurados é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque na leitura que o irmão fez, os que fazem parte da primeira ressurreição ressuscitarão para o louvor eterno, para a glória eterna. Mas os que fazem parte da segunda ressurreição, para o juízo eterno, já é para a condenação eterna. Mas todos vão ressuscitar. Aí você já deve ter visto também alguém falar assim, morreu, acabou. Acabou. Não vou estar lá mais mesmo. Nem vou ver. Eu nem vou ver. Vai, você não vai ver agora. Mas você vai ver. Você não vai ver agora, mas você vai ver. E tem outra coisa. O culto dessa noite pode até sair da sua mente, da sua lembrança, com os fazeres da vida, com o acontecimento. E daqui a 30, 40, 50 anos você está aqui velhinho, você nem esquece de hoje. Mas naquele dia, tudo virá à sua memória. É como o rico lá, lembra do rico que a gente leu lá, ele Lázaro? Nem lembrava de irmão, nem nada. Mas lá ele, manda a gente lá para pregar com os irmãos, se nós vamos vir para cá. Aí já lembrou. Aqui não, aqui às vezes você fala uma coisa hoje, amanhã já fugiu da sua mente. Já, você não tem mais 100% de lembrança. As coisas vão desaparecendo. Somente eu, falta 3 anos e 60. Você vai esquecendo. Minha mãe, tadinha, tem hora que ela vai em casa e pergunta, você é quem mesmo? Mãe, eu sou o Paulo. Eu sou o Paulo.
Ah, mas eu gosto tanto de você, meu filho, você gosta. Mas não está lembrando, né? 89 anos. Então a pessoa vai esquecendo, isso é normal. É o pó voltando para a terra, como era. E Deus vai recolhendo o espírito, até recolher de vez. Agora, só que quando chegar lá, ela não chega com a consciência deturpada, não chega com a mente, com a amnésia. Não, já chega com a mente, ó, lembrando desde o dia que nasceu até o dia de sua morte. É por isso que lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que nós seremos julgados pelos que está escrito nos livros, ou seja, os que compareceram no juízo final. Então agora os espero que não serão nós, mas os que compareceram no juízo final serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Porque no momento você fala assim, não, Senhor, eu não, está escrito aqui no livro, então. Está escrito no livro. Não adianta tentar fugir, porque não tem escapatória. A única escapatória é a sua vida hoje. É o que eu falei no último dia. O que decide se você vai para o tribunal de Cristo ou para o juízo final? É a sua vida aqui, é a sua atitude, é a sua conduta, é a forma como você leva a sua fé, sua vida com Deus. Amém ou amém? Amém. Então, e aí nós lemos então que haverá uma ressurreição geral, João 5, 28 e 29, foi o irmão meu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17, nós lemos também. Os ímpios ressuscitarão para condenação. Apocalipse 20, 12 e 11, que fala do juízo final, que nós lemos também. De acordo com a Bíblia, as pessoas que morreram sem Jesus. Conhece alguém que morreu sem Cristo? Agora tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não julgar os outros. Que a Bíblia diz assim, ó, meus filhos, não julgueis uns aos outros. Porque aquele que julga o outro, ele não é o zelador da lei, ele é juiz. E nós não podemos tomar o lugar de juiz. Então, às vezes, nós julgamos o outro porque ele não faz parte aqui do nosso convívio. Aí nós achamos que ele não está salvo. Uma vez que nem de nós mesmos nós temos certeza. E acreditamos que somos salvos porque temos uma carteira de membro, porque somos da igreja X, porque nós... E não é nada disso. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel. O que é ser fiel? A palavra, a Deus, a Jesus, aos princípios, aos mandamentos. Porque você sabe, se violar um mandamento, violou todos. Então, isso é muito perigoso na questão da gente julgar os outros. Então, as pessoas que morreram sem Cristo vão para um lugar de separação de Deus, muitas vezes referido como inferno ou Hades. Mateus 25, 40 e 46 descreve o juízo final, onde os que não conhecem a Cristo serão separados dos justos e enviados para o fogo eterno, que fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Fogo eterno, a segunda morte. Alguém diz assim, você vai para o inferno e lá o cão vai ficar te cutucando. Vai não, o cão vai sofrer lá também. É local de sofrimento para todos. Nem o cão quer ir para o inferno. Apocalipse 25 fala sobre o livro da vida, e aqueles cujos nomes não estão escritos nele serão lançados onde? No lago de fogo. O que é o lago de fogo? A segunda morte. O que é a segunda morte? É morrer sem Deus. É
separar-se de Deus para sempre. Acabou, não tem volta mais. Isso é assim na morte. É brincadeira não, irmão. 2 Tessalonicenses 1:8-9 descreve a punição para os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém? Pastor Euclides nos deu liberdade para cantar. Amém. Maravilha, Senhor. Em breve vai sair uma notícia. Eu vou
Aleluia. Irmãos, amém? Podemos continuar? Glória a Deus. Eu fui ali no irmão José e resolvi com ele a questão. É porque a referência é João 5:29. E ele confundiu o texto da Bíblia e ele estava uma referência antes. Então não é o mesmo assunto. Tá bom? Mas quem tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Se eu não souber, eu anoto aqui, semana que vem a gente traz a resposta. Ou o meu pastor vai responder os dados, ou o Felipe também está aí, vai me ajudar. Tá certo? Pode fazer pergunta, qualquer dúvida. Até agora, os irmãos agora estão tranquilos com respeito aos irmãos que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo? Sim. Está tranquilo? Irmão Paulo, Sim. a questão do taco, é filme que eu estou assistindo demais ou tem alguma referência sobre? Data? Isso. O Tatu parece que tem a mesma colocação de inferno, não é isso? Foi isso. Eu já ouvi um estudo que fala Dinheiro, né? Isso é um lugar, tipo assim, existe como se fosse 3 câmaras de repouso do tormento, né? Aí no caso do rico seria uma possibilidade de lugar. Olha, irmão, a questão dos filmes é que eles retratam o inferno, eles retratam o céu de uma forma que foge da nossa realidade. Algum estudo, bem assim, estudo de tentando lembrar, Sim. foi um dos primeiros que eu fiz o estudo, recordo um pouco sobre. Sim. Mas parece que você que eu vi filme demais, ou realmente me recordando de uma coisa que vai ser essa repartição de tormento até no dia que o inferno vai ser inaugurado. Na verdade, eu acredito nessa palavra que o inferno será inaugurado. E, já que o irmão usou a expressão, eu acredito que o irmão viu o filme demais. Mas não é só o irmão. Nos anos 80 eu ouvia muito um disco LP, acho que é A Última Trombeta. Ele era pior que um filme de terror. Porque você ouvir falar sobre o céu, arrebatamento, sobre o juízo final, sobre as delícias do céu, essas coisas assim, é para você se alegrar. Porém, trazia medo. Tinha, não sei se vocês vão lembrar, do testemunho de Atos Santos. Aquele que fazia tremer a parte. O filme Deixados para Trás. Tem 1, 2 e 3. Não tem nada a ver com a realidade da Bíblia, mas alguma coisa lembra. Mas não é a verdade. Teve um pior que tivesse, O Número da Besta. Também assistiu o filme. São coisas que se assemelham, mas não pode dizer que é uma realidade. O que a gente não pode fazer, meu irmão, deixar a leitura da Bíblia, que é ali que contém o cenário todo. Tem outro agora também, na Record teve uma novela aí que eles fizeram que é do Anticristo. Apocalipse. Tem algumas coisas ali também que fogem. Tem outras que se assemelham. E tem muita coisa. A abençoada da Globo está exibindo, em Vale a Pena Ver de Novo, a novela Quarta Viagem. Aqui não tem nada a ver com o céu. Isso não chega nem próximo. A novela, a viagem, ela fala sobre a retratação, né? Isso. De quem acredita na reencarnação. É sobre o espiritismo. É espiritismo. Espiritismo. Porque, na verdade, a emissora tem uma tendência para o espiritismo.
Então, lá. Lá, então lá tem sessão espírita, né? Nas cenas, tem sessão espírita, tem consulta aos mortos, tem um morto lá que vive perseguindo os outros, tem a retratação do inferno, que não chega nem numa unha do que é o inferno, que é o tormento. E também o céu, o paraíso de Deus. E tem outra coisa. Alguém perguntou para Jesus, mestre, fulano de tal casou com os planos, o marido morreu, ela foi e casou com outro, com o irmão dele, e ele morreu também. Aí veio outro irmão, casou com a viúva, morreu também. São 7 irmãos. Aí você pensa, que irmã é essa? Que mulher? Morreu 7. Ela era viúva de 7. Aí a pergunta para Jesus: chegar lá no céu, ela é esposa de quem? E aí eu pergunto para os irmãos: ela vai ser esposa de quem? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. A Vitória ficou com Deus. Oi? Aí a Vitória ficou com Deus. Ela não será esposa de ninguém. Porque no céu não se casa, nem se dá em casamento. Lá seremos como ele é. Não haverá o sentimento eros, né? Amor eros. Esse tipo de amor não existe no céu. Maravilha, hein? Lá é só o amor ágape. É só o amor de Deus. Entende? Então, aí nessa novela Viagem, eles retratam os casais aqui que se amam e continuam o romance lá. Já chega lá querendo encontrar o fulano e o fulano. Então o céu parece uma grande bagunça. Se você acompanhar ele, porque todo mundo já viu, morreu o famoso, eles já fazem uma parodia, já foi o céu. Ou o céu criou mais um. O céu está mais alegre. O fulano foi cantar lá no céu. O ciclano foi agora dançar no céu. Aonde vão? O céu não é isso não, o céu não é bagunça não. O que nós lemos lá no Apocalipse? Na cidade santa, nada contaminado entra lá. Se entrasse, nós não precisaríamos ser transformados. Do jeito de qualquer jeito, irmão Margarida. Qualquer jeito. Então não precisa de arrependimento. Não precisa de transformação. Vamos lá. Então no fim dos tempos haverá a ressurreição geral. Os que morreram em Cristo aí escaparam da vida eterna, os que perderam a condenação. Aí, o que eu falei no último sobre o juízo final. Todos vão comparecer diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Falei sobre o tribunal de Cristo, que é diferente do grande trono branco. Os salvos não serão julgados para a condenação, pois estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Mas receberão galardões pelas obras feitas em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, versículo 15. Os não salvos enfrentarão o trono branco. Os que morreram sem Jesus, os que não se arrependeram dos seus pecados, os que permaneceram ainda no pecado, esses vão comparecer no grande trono branco. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Não existe reencarnação. Vamos ver pela Bíblia? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Abre aí para nós. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens estão ordenados por ele muitas vezes, mesmo depois disso, duas vezes. Observar aí, esse
além de haver vida após morte, haverá ainda condenação e julgamento. Só que, quando a gente fala das bodas do Cordeiro, eu vou falar sobre as bem-aventuranças da igreja, da noiva. Porque assim como haverá condenação, porque será julgado os seus pecados, suas obras, também haverá galardão. Aí nós vamos falar lá sobre madeira, faca, pedra, louco, assim. Então não existe reencarnação. Presta atenção. Jesus foi encarnado, não reencarnado. Tá? Porque essas duas palavrinhas podem vir como pegadinha e Jesus foi reencarnado. Jesus foi encarnado. Ele é Deus, encarnou-se como homem. Não é reencarnado. Reencarnado é morrer e vir uma outra pessoa. Aí eu tenho uma vizinha lá que dizia que o mundo se melhora. Você está piorando. Está piorando. Eu estou achando que é esse aí que morreu, que está vindo, está matando as mulheres todas. Porque todo dia tem 2, 3, 4, 5 feminicídios. Vai matar a mulher, se lá. Então é esse. Só pode ser esse. Vamos lá? O destino eterno. Ó, o destino eterno é igual. Céu, Nova Jerusalém, lugar de comunhão perfeita com Deus. E neste lugar não tem morte e não tem dor. Está em Apocalipse 21, 1 e 4. Acho que é o 4 mesmo que diz, né? E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Olha que maravilha. Essa lágrima não é as lágrimas que hoje escorrem dos nossos olhos, não. Porque lá não há nada material. Essas lágrimas é dor, sofrimento. Tudo isso aí Deus vai enxugar, não vai passar por mais nada disso. Acabou. O que é que não tem lá? Inferno. No céu não tem inferno. No céu não tem lago de fogo. E no céu é lugar de separação eterna de Deus. Nós lemos Mateus 25, 46. Vamos ler aí Mateus 25, 46. Ó, Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Viu aí, irmã Margarida? Tem castigo eterno e tem vida eterna. Castigo eterno, obviamente, morte eterna. Mas essa morte eterna aqui é estar sem Deus. Se fosse morte mesmo era bom, né? Se fosse morte mesmo era bom. Aí o legal alguns falam, morreu, acabou. Mas não. É castigo eterno, porque está sem Deus. Aqui, ó. Você sabe qual que é a pior dor que um homem pode enfrentar? Não tem o que quer. É ficar sem a presença de Deus. E eu vou te explicar a Bíblia. Nós lemos, muitas vezes, quando Jesus estava no Getsemane e orando, Jesus falou aquela célebre frase: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sei que eu beba. Qual era o cálice que Jesus ia beber? Nós pregamos, ensinamos, imaginamos que é a crucificação, os pregos, os açoites, os escárnios dos soldados, o desprezo dos amigos, a solidão, o peso da cruz, a morte. E não é isso. É porque durante esse período o Pai não estaria comigo. A presença de Deus não estaria comigo. Porque ele lá na cruz, qual foi a oração de Jesus na cruz?
Deus meu, por que me desamparaste? E quando Deus olha para a terra, o que havia? Trevas. As trevas eram meio-dia e parecia que era quase 6 horas da tarde. Tomou conta da terra. Fenômeno. Porque o pecado da humanidade não é de um homem só. Não é de uma nação. Não é só dos judeus. O pecado da humanidade toda. Dos que morreram, dos que estavam vivos, dos que iam nascer, estava sobre Jesus. É só você ler Salmo 22, que retrata a crucificação de Cristo, o sofrimento de Cristo. Quando você lê lá no Salmo 22, você vai ver que o Davi é envolvido pela revelação de Deus, é o próprio Cristo falando na boca de Davi, ele diz assim, ó, touros de Bazã me cercaram. O que é touros de Bazã? É o inferno, é ele de Deus. Todos os demônios foram quadradinhos naquela noite contra Jesus. E ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Se for possível, Pai, passa por mim esse cálice. Eu não quero ficar separado de ti. Esse era o cálice que Jesus não queria passar. Mas e a cruz? E os pregos? E o flagelo? Ele já veio sabendo disso. Era a missão. Entendeu? É só uma pincelada. Então lá não tem separação de Cristo. É o sofrer de Cristo. Mateus 25, 46, nós lemos, né? Apocalipse 20 e 15, lemos também. Ó, para nós terminar o assunto de hoje. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Está em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, ele não diz assim, ninguém vai ao Pai. Não, é ninguém vem. Então tem que passar por Jesus primeiro. Ele é o caminho. A morte e ressurreição de Cristo garantem a esperança da vida eterna. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Nós lemos todas as referências, mas está escrito lá que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a esperança da vida eterna. É por isso que muitos não acreditam, são os seus pelo menos, muitos não acreditam na ressurreição do Cristo. E tem uma religião que também não acredita, principalmente os judeus, não aceitam o Messias, ou não aceitam Jesus como Deus, porque não acreditam que o Deus pode ser ferido. E entre aspas eles estão certos. Mas aqui, como nós lemos, o Deus, ele encarnou-se. Aí, lembro-me uma vez do reverendo pastor Billy Graham, que contou uma história que dizia o seguinte, que ele estava andando, passeando com seus filhos, ainda pequenos, com Frank Billy Graham e ele mesmo, e eles caminhando, aí tinha um formigueiro na frente deles, e eles passaram, esse formigueiro pisou, matou as formigas, outros ficaram com as pernas quebradas e outros ficaram gravemente feridas. Aí os filhos olhou e disse, pai, matando as formigas, machucou, olha essa aqui, coitadinho, que criança tem disso, né? Aí ele disse, meu filho, não há nada que possamos fazer por elas. Aí um dos meninos disse assim, pai, e se nós nos transformássemos em formigas? Aí o Billy Graham entendeu, é verdade, com Deus também foi assim. Deus não é homem, a Bíblia já diz que ele não é homem para que minta, né? E nele se arrepende. Deus não é igual a nós. Como é que Deus nos salvaria? Ele teve que ser um de nós, desceu para ser um de nós, para entender as nossas dores, para entender nossos pensamentos, não que ele não entendesse, porque ele nos pensa, mas é para a gente entender ele, ou procurar entender.
Então, Ele é o caminho. Ele encarnou-se, se fez homem, habitou no nosso meio, deixou a sua glória por um tempo, seus atributos, se transformou como pastor de ovelhas, foi humilde, desceu mais baixo nível, se igualou a nós. O único meio para nos salvar vai ser transformado num de nós. Porque o maior milagre, presta atenção, o maior milagre não é Jesus ressuscitar morto, não é Jesus curar paralítico, dar vista cega. O maior milagre era Jesus andar na terra. É uma bomba atômica dentro de uma caixinha de fósforo. Ele é Deus. E se a terra não suporta a presença de um querubim ungido, imagine a presença do Deus que criou o querubim. É uma bomba atômica dentro de uma caixinha de fósforo. Isso é um maior milagre. E Jesus andou no meio de todos. E a Bíblia ainda diz assim, ó, ele veio para os seus. Era só os seus aceitar paraíso na terra. Mas os que os seus fizeram? Rejeitaram ele. Então todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos terminar aqui. O cristão vive com certeza de que a morte não é o fim. Olha aqui, ó, o crente tem que ter essa certeza. A morte não é o fim. Tá bom? A morte não é o fim, mas é uma passagem para a eternidade com Deus. É uma passagem. Morreu aqui, ó. O mundo espiritual está em evidência. Você vai lembrar disso. A morte é o fim da vida terrena, mas não da existência. Isso prova que existe vida depois da morte. Há consciência após a morte. Sim, há consciência após a morte. Presta atenção. Consciência é uma coisa, sentimento é outra. Então, vai existir a consciência. Você vai lembrar. Agora, não vai existir o sentimento terreno. Qual é o sentimento terreno? A Bíblia, pelo menos na história que nós lemos de Lázaro, do rico, não fala da família de Lázaro. Mas ele tinha conhecidos. Tinha pessoas que o viam. Possivelmente, se lá no seio de Abraão ele olhasse para a terra e visse, ele não teria sentimento nenhum por amigos, por parentes, por quem o ajudou ou por quem deixou de ajudar. Então é como se fosse assim, ó, presta atenção. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo a minha mãe, a minha família. Se eu estou no céu com Jesus e vejo a minha família e vejo a minha família na pior situação desagradável, pode ser até num leito de morte, não tenho nenhum sentimento. Eu estou com Cristo. E estar com Cristo supera todos os sentimentos. Eu tenho consciência. Mas o sentimento terreno lá não tem. Porque se tiver esse sentimento lá, aí vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter vontade de voltar. Deixa eu ir lá, minha mãe, olha minha mãe, olha meus irmãos, olha para onde está indo meus filhos, olha minha filha, olha meu. Então não haverá esse sentimento. Agora, quem está no local de tormento tem esse sentimento. Porque esse sentimento é que vai lhe acusar a sua consciência. Por que eu não fui fiel? Por que eu não ouvi a palavra? Por que eu não dei crédito? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E é lugar de acusações. Você poderia ter me ensinado.
Você poderia me mostrar, você poderia me ajudar, você sabe mais do que eu, mas por que você negligenciou? Então, é um lugar de confusão, de tormento eterno. Pensa em todos os tipos de tormento, é lá. Agora, no céu, esses sentimentos não entram. Nada que contamina o céu. Então lá você não é anjo, será como anjo. Que às vezes a pessoa pensa assim, eu vou ser anjo, eu vou ter asa. Não. Será como anjo. Não será anjo, será como os anjos. Você não será transformado em anjo. Você é a noiva de Cristo. Você terá um corpo incorruptível. Será transformado para poder entrar lá. As vestes estão limpas, brancas. Lembra que eu falei, né? Amém? Amém. Então o destino eterno depende da relação com Jesus nesta vida. A gente, quando vai evangelizar, a gente entrega um folheto e está escrito assim, ó, onde passarás é a eternidade. Não é isso? Mas serve também para nós refletir. Aonde passar a eternidade? Para onde iremos? Pedro disse, ó, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas Ele não tem somente a palavra de vida eterna. Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Amém? Amém. Com a permissão de Deus, esse aqui é mais complexo. Com a permissão de Deus, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós estamos caminhando para o final. 70 semanas de Daniel, a visão do fim, quem é o anticristo ou quem será e sinais da vinda do anticristo. Amém? Amém. Pastor, eu queria